Meus amados, nós vamos pensar e refletir hoje no texto que está na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, dos versículos 11 ao 14. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, nós vamos refletir e meditar nessa noite dos versículos 11 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus amados irmãos, eu não consigo imaginar maior alegria para nós do que a salvação. E eu quero citar aqui com vocês o que Simeão falou ao ver Jesus Cristo quando foi apresentado no templo. E ele fez a seguinte oração ao Senhor naquela hora: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Quando a gente pensa em salvação, nós sempre pensamos em remissão de pecados, em Jesus Cristo pagar pela nossa culpa. Mas eu queria meditar com você nessa noite e pensar nessa noite que os efeitos da graça de Deus, os efeitos da obra de Jesus Cristo em nós, são muito maiores do que simplesmente nós pensarmos em somente perdão dos nossos pecados. Se eu pudesse simbolizar isso e tentar traduzir essa ideia, o perdão pelos nossos pecados é simplesmente o início da concretização da nossa salvação. Se eu fosse pensar num carro, o perdão dos nossos pecados é nós ligarmos o motor do carro e começarmos a andar com ele. Mas ele não é tudo. E o apóstolo Paulo está dizendo assim para aqueles irmãos que Tito estava pastoreando. E fala para Tito no versículo 15, prega essas coisas. Ele fala para Tito e diz, prega essas coisas e prega com autoridade. Então a missão de Tito era dizer para aquelas pessoas que estavam naquela igreja, para aqueles nossos irmãos, para aqueles amados, e dizer, a salvação não é somente o perdão dos nossos pecados. E o apóstolo Paulo inicia no versículo 11 dizendo, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. O apóstolo Paulo não fala aqui, não diz para nós, para mim e para você também no nosso tempo, dizendo que a salvação só veio para aqueles que são bonzinhos. Porque a palavra de Deus diz que não há um que seja bom. O apóstolo Paulo fala em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O profeta Isaías fala lá no Velho Testamento, no seu livro, dizendo assim, que todas as nossas obras, boas obras, não passam de trapo de imundícia.
Se você quiser uma tradução boa para trapo de imundícia, lembra daquela fralda que não era descartável? Lembra dela bem cheia? Trapo de imundícia é isso que o profeta Isaías falou, que todas as nossas boas obras não passam de trapo de imundícia. A salvação não veio somente para os gentios, mas também veio para os judeus. A salvação não veio somente para os ricos, mas também veio para os pobres. E Simeão falou isso de uma maneira tão linda na sua oração. Ele fala assim: revelação para os gentios e salvação para o povo, para o seu povo de Israel. Jesus Cristo veio para nos remir. O apóstolo Paulo fala isso aqui no versículo de número 14. Ele fala aqui para nós: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. A primeira coisa que a graça de Deus faz, o primeiro objetivo, ou a primeira etapa da graça de Deus na nossa vida é essa: nos salvar, nos purificar de todo o pecado. É a primeira etapa. Porque a Bíblia fala para mim e para você que o meu e o seu pecado, os nossos pecados, e o nosso estado de rebelião contra Deus que nós vivíamos antes, fazem separação entre nós e Deus. Então a primeira coisa que a salvação faz, o start da salvação é perdão pelos nossos pecados. E aqui eu quero fazer você pensar em algumas coisas. O Facebook é danado, né, gente? Tem coisa boa e tem coisa ruim lá. Mas hoje eu queria pegar uma coisa boa que aparece no Facebook. Os amantes dos pets aí costumam colocar umas fotos de animais assim. E esses dias eu vi uma foto de um animal, de um cachorro, ele todo tímido, todo assim, querendo se esconder. E a legenda que colocaram lá assim foi a seguinte: um cachorro se sentindo culpado pela arte que fez. E ele assim. Na nossa vida, no nosso andar com Deus, e antes do nosso andar com Deus, nós não queríamos saber de Deus porque nós sabíamos que nós éramos culpados diante dele. Nós não queríamos saber de Deus porque nós sabíamos as consequências dos nossos pecados. Nós não queríamos saber de Deus porque nós sabíamos que o que nós merecíamos nele era a sua ira, mas a sua misericórdia, como nós lemos hoje em Lamentações capítulo 3, versículo 23, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos dia após dia. Por isso que a primeira coisa que a salvação faz na minha vida e na sua vida é quebrar a barreira que nos separava de Deus. É refazer a nossa ligação com Deus. E foi a cruz de Cristo que fez isso. E custou a sua própria vida, e ele entregou a si mesmo por isso. Mas o apóstolo Paulo não diz só isso. E eu quero continuar aqui no versículo de número 14. Diz aqui que Deus nos remiu de toda iniquidade e purificou para si mesmo um povo exclusivamente seu. O apóstolo Paulo sabia muito bem o Antigo Testamento. E ele coloca essa ideia aqui para lembrar que no Antigo Testamento somente os judeus eram chamados de povo de Deus. Mas agora, nós que não somos judeus, nós que não viemos da raiz de Davi, nós somos chamados agora de povo do Senhor.
Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala assim: e vós que antes não erais povo, agora sois povo de Deus. O apóstolo Pedro escreve na sua carta dizendo assim, que nós somos comprados pelo sangue de Cristo para sermos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós que antes não tínhamos um sobrenome, nós que antes não éramos objeto da graça de Deus, agora nós somos objetos da graça de Deus e somos chamados de povo de Deus. Eu e você agora somos povo do Senhor. E o apóstolo Paulo fala aqui em Tito: e purificou para si mesmo. Nós nos perguntamos e falamos: quem eu sou? Hoje em dia nós vivemos uma crise de identidade, ninguém sabe mais quem é, ninguém mais sabe para que serve, mas eu queria dizer uma coisa para você. Nós que experimentamos em Jesus Cristo, que já vimos a salvação, podemos dizer que eu e você agora somos povo do Senhor. Ele remiu para si mesmo o seu povo. Mas a graça de Deus não para aí também. E aí eu queria voltar ali para o versículo número 12. A graça de Deus não somente nos perdoa os pecados, reme os nossos pecados, faz a remissão dos nossos pecados. A graça de Deus não somente faz com que Jesus Cristo nos purifique de toda iniquidade e faça com que eu e você sejamos povo dele agora, mas ela também faz com que eu e você sejamos educados. Educados. E eu queria parar aqui nessa palavra, nesse verbo aqui, nesse particípio verbal, para que eu e você pensemos e começamos, e a gente comece a refletir sobre isso. Andréia está aqui, mexe com educação, tem mais gente que mexe com educação aqui, tem mais gente que é professor aqui. Quem não é professor, educa os filhos. Quem não é professor, tem que dar treinamento na empresa também. Sabe que quando aparece essa palavra aqui, educação, envolve uma coisa que todos nós trememos diante dela. Porque educação envolve tempo, envolve processo. E a ideia aqui, educando-nos, diz para mim e para você que essa mudança na nossa vida não é de uma hora para outra, não é automático. Não é alguma coisa que é como se eu clicasse e desse um comando ali na planilha e mudasse tudo. Porque Deus não age assim na nossa vida. O ser humano não é assim, Deus não faz isso conosco, porque Ele nos formou e Ele nos conhece. Ele sabe que nós somos pó e que se Ele fizesse a mudança de uma hora para outra na nossa vida, essa mudança não seria eficaz. Mas Deus quer transformar a mim e a você e quer que seja eficaz a mudança dele na nossa vida. E qual mudança que a salvação nos faz também? A salvação faz com que a gente renegue a impiedade e as paixões mundanas. Essa palavra impiedade significa que a gente viva junto de Deus. Passou a viver junto de Deus? Sim. Essa semana lá na minha sala de aula do 9º ano, eu tenho um aluno, irmão nosso, que às vezes não tem muito tato para falar. Mas ele fala. E eu escutei lá ele falando assim:
Ah, o ateu isso, o ateu aquilo. Eu falei, opa. Daí ele falou, o que o senhor acha, professor? Eu vou dar a minha opinião, tá? Daí eu falei, não tem como você negar a Deus, não tem um argumento que dê para negar a Deus, e não tem um argumento natural que você possa afirmar plenamente que Deus existe. Mas aí eu falei para ele, mas eu vou dizer uma coisa para você. Não tem um ateu mesmo que não chegue depois de pensar muito e chegue e fale assim, na realidade eu sei que Deus existe, mas eu não senti necessidade ainda de falar com Ele, de ter um relacionamento com Ele. Se você conversar com qualquer ateu e começar a questioná-lo e falá-lo e falar e mostrar pela Bíblia e pela razão, o último argumento que ele vai te dar e vai falar para você é esse. Eu sei que existe um Deus, mas eu ainda não senti necessidade de falar com Ele. E impiedade é isso, meus irmãos. É como aquele que não crê em Deus vive. Aquele que não crê em Deus não ora. Aquele que não crê em Deus não lê a Bíblia. Aquele que não crê em Deus não sente necessidade de estar em comunhão com os irmãos. Aquele que não crê em Deus não sente necessidade de prestar contas a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, renegada a impiedade. Por quê? Porque o ímpio pensa que basta em si mesmo. Ele pensa que é autossuficiente, que ele consegue viver sem Deus. Mas o apóstolo Paulo continua e diz aqui, renegado a isso. Deus vai nos educando e vai fazendo com que eu e você entendamos que nós precisamos de Jesus Cristo todos os dias. A graça de Deus e a salvação faz com que eu e você entendamos que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Pastor, eu tenho que ler 5 capítulos da Bíblia todo dia? Claro que não, né, meus irmãos? Mas você precisa ler e meditar na palavra de Deus todos os dias. A gente entende que nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Nós entendemos que tudo que nós temos veio de Deus. Nós entendemos que a graça de Deus é quem supre a nossa vida e é a nossa alegria. Mas o apóstolo Paulo ainda fala mais aqui, renegadas as paixões mundanas. São os nossos pecados. São aqueles gostos pessoais que nós temos e que nós vamos ter que brigar com eles o resto da vida. A Bíblia fala que nós temos 3 inimigos: a carne, o diabo e o mundo. Ou, se você quiser, a carne, o mundo e o diabo. Renegar as paixões mundanas é brigar conosco mesmo. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo para você. Pedro era um homem que amava agradar aos outros. Vamos ver 2 exemplos que ele quis agradar mais aos homens do que a Deus. O primeiro momento que ele quis agradar mais aos homens do que a Deus. Na prisão de Jesus Cristo e no julgamento de Jesus Cristo. Ele demonstrou que ele queria agradar mais aos homens do que amar a Deus. Qual o segundo momento? Quem está estudando a carta aos Gálatas aqui de manhã,
Nós vimos na semana passada que o apóstolo Pedro se preocupou em agradar mais aos irmãos que vieram de Jerusalém e não entendiam que só Jesus Cristo é suficiente. E abandonou os irmãos da Galácia na hora da refeição para ficar junto com os judaizantes. O apóstolo Paulo foi usado por Deus para falar com Pedro. E Pedro reconheceu o seu pecado. Alguns pecados dentro de nós que nós vamos ter que lutar a vida inteira. Pastor, se você foi uma pessoa que era um alcoólatra, você sabe que você vai ter que lutar contra esse vício o resto da sua vida. Deus vai te fortalecer? Vai. Deus vai te dar graça? Vai. Mas você terá que lutar contra isso o resto da sua vida. Quem vai te ensinar e quem vai te dar graça para que você consiga lutar contra o pecado que tenazmente te assedia é o próprio Deus e a graça dele. Mas o apóstolo Paulo continua aqui, fala para mim e para você, que quando o terceiro objetivo é que um objetivo negativo, que nós deixemos de lado o pecado. Mas o quarto objetivo é um objetivo positivo. Fala aqui, vivamos um presente século sensata, justa e piedosamente. Sensata, justa e piedosamente. Queria lembrar um pouquinho da aula da escola dominical hoje. O antônimo foi trabalhado pelo reverendo Márcio hoje de manhã. Quando o apóstolo Paulo falou para os Gálatas, ó insensatos. Uma pessoa insensata é uma pessoa louca, uma pessoa que não tem juízo, uma pessoa que não tem bom senso, uma pessoa que não sabe o que faz. Fazendo o oposto, Deus quer que nós vivamos de uma maneira sensata, sabendo o que nós fazemos, seguindo a palavra de Deus, honrando ao Senhor, de maneira justa. O que significa? Fazendo aquilo que agrada ao Senhor, fazendo aquilo que é justiça de Deus, piedosamente, buscando ao Senhor e amando a Ele todos os dias. Mas o apóstolo Paulo continua aqui num quinto objetivo, que ele fala aqui, para mim e para você, que a última etapa disso aí, ou a penúltima etapa disso é, para que nós aguardemos a manifestação do nosso Redentor, a manifestação de Jesus Cristo. E aqui eu quero lembrar para você, um versículo pequenininho que está lá em Hebreus capítulo 13, que fala assim para mim e para você, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus quer que eu e você vivamos de uma maneira sensata, justa e piedosa, porque assim nós vamos glorificar a Deus. Porque assim nós vamos ser sal e luz. Porque assim nós vamos cumprir a missão que Ele nos deu, de sermos testemunhas dEle. E nós vamos estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Mas quem faz isso em mim, em você, não sou eu mesmo. Não é você mesmo. Quem faz isso em nós é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo trabalha essa ideia na sua segunda carta e fala assim para nós, que por ele tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à piedade. A graça de Deus não é só o perdão pelos nossos pecados,
Mas a graça de Deus faz com que eu e você tenhamos uma vida diferente para a sua honra e para a sua glória. Se nós vivemos uma vida sensata, justa e piedosa, e estamos preparados para aguardar a volta de Jesus Cristo, nós podemos cantar Maranata. Nós podemos falar, vem Senhor Jesus. Mas há um sexto objetivo, no final do versículo 14, que o apóstolo Paulo fala assim, um povo exclusivamente seu. E eu deixei essa parte para o final, zeloso de boas obras. O Senhor Deus nos salva. O Senhor Deus perdoa os nossos pecados através da sua graça e através de Jesus Cristo. O Senhor Deus nos religa com Ele, nos separa das nossas paixões mundanas, faz com que eu e você tenhamos uma nova vida agora, nos prepara para a volta de Jesus Cristo, para aguardarmos a volta de Jesus Cristo. Mas Ele também faz com que eu e você sejamos um povo zeloso de boas obras. O apóstolo Paulo trabalha essa ideia aqui, também lá em Efésios capítulo 1, e ele fala que nós somos o poema de Deus. Lá em Efésios ele fala assim, nós somos poema de Deus. Você já viu um poema feio? Você já viu um poema sem métrica? Sem rima? Você já viu um poema sem uma estética? Eu nunca vi. E quando eu vejo, e os meus amigos que dão aula na mesma área que eu, a gente olha e vê alguma coisa assim, um vira para o outro e fala assim, isso não é poema, isso é qualquer outra coisa, menos poesia. A Bíblia fala que eu e você somos poema de Deus. Somos um povo zeloso de boas obras. O que eu quero que você leve para casa e pense nisso na sua casa hoje à noite? A primeira coisa que eu quero que você faça e leve para a sua casa hoje é glorifique a Deus pela salvação. Glorifique a Deus por você conhecer a Jesus Cristo. Não há bênção maior do que você crer e conhecer a Jesus Cristo. Não há bênção maior do que você ser salvo. Glorifique e louve ao Senhor por Jesus Cristo. Se você ainda não crê em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, eu quero convidar você a ler a Bíblia, a você buscar ao Senhor, a você vir aos cultos, a você pedir para que Deus abra o seu coração, para que você entenda de verdade quem é Jesus Cristo e a importância dele na sua vida. O segundo ponto que eu quero que você, a segunda lição, o segundo ponto de reflexão que eu quero que você leve para a sua casa hoje é: salvação é muito mais do que perdão pelos seus pecados. Salvação envolve santificação. O que é isso, santificação? É Deus nos transformando. Quando eu falei que Ele nos ensina aos poucos a renegar as paixões mundanas e a impiedade, e que Ele faz com que nós vivamos agora de uma vida, tenhamos um viver sensato, justo e piedoso, é isso, é santificação. Deus quer te santificar. Se Ele te salvou, Ele quer te santificar. Nós vemos em Romanos 8, um dos textos que demonstram isso. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também salvou. E aos que salvou, também glorificará. Jesus Cristo quer te santificar.
quer transformar você, quer que eu e você deixemos de parecer com o mundo, com um mundo cheio de pecado, e quer que eu e você tenhamos uma vida santa para a sua honra e para a sua glória. Como que ele vai fazer isso? Ele tem tempo. Deus é o Pai da eternidade. Ele tem tempo, ele não tem pressa. Nós é que temos pressa. Nós é que queremos fazer as coisas e quando a gente não consegue, a gente já desiste. Se eu citei o apóstolo Pedro, na primeira vez que Pedro quis agradar aos homens e não a Deus, vocês se lembram onde que o apóstolo Pedro foi parar? Ele foi parar no barco. Quis voltar a ser pescador e deixar de pregar o evangelho. E Jesus Cristo apareceu para ele e para os outros discípulos, mas teve uma conversa muito especial com o apóstolo Pedro. Ele falou 3 vezes para o apóstolo Pedro: pastoreia as minhas ovelhas. Deus tem paciência conosco. Jesus Cristo tem paciência comigo e com você. E Ele quer nos santificar, quer transformar a nossa vida. Como que Ele vai fazer isso? Com a leitura da palavra. Comigo e com você, orando todo o tempo. Deus vai fazer isso em nossas vidas. Você é ansioso pela volta de Cristo? Ou você tem medo? Se você crê em Jesus Cristo, você não precisa ter medo da volta de Jesus Cristo. Mas você pode crer nele e orar e falar: Senhor, volta logo. Pastor, o senhor não gosta de viver aqui? Não, não é isso não. Eu gosto. Mas eu tenho certeza que lá no céu vai ser muito melhor. Lá no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá pecado, não haverá tristeza. Eu não vou mais poder pecar contra Deus. Quer bênção maior do que essa? Então por que não orar? Senhor, volta logo. Lá a felicidade não vai ser só um momento, mas vai ser a vida inteira. Se você crê em Jesus Cristo, você não precisa ter medo de prestar contas a Deus. O Senhor Jesus disse em João capítulo 14, para a gente não turbar o nosso coração, mas crede nele, porque ele iria preparar morada para nós. E lá junto ao Pai há muitas moradas. Nós não precisamos ter medo de prestar contas a Deus. Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados. Mas eu queria que você se refletisse sobre uma última coisa aqui. Se Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário, se Jesus Cristo perdoou os seus pecados, se Ele te purificou, se Ele está te santificando, eu queria que você levasse essa pergunta para a tua casa e pensasse nisso na tua casa. Você tem o amado e o tem seguido todos os dias da sua vida? Aproveitando o cântico que nós cantamos das crianças aqui, você tem servido e amado a Jesus Cristo a cada momento da sua vida? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo nos resgatou para si mesmo, um povo seu, zeloso de boas obras. Como você tem servido ao Senhor? Pastor, eu sou fraco. Eu também sou, meus irmãos.
Se alguma coisa que me espanta sempre é como o apóstolo Paulo se via. Porque não é em uma carta apenas, mas em várias cartas o apóstolo Paulo vira e escreve para os seus leitores: eu sou o maior pecador de todos. Eu sou o pior de todos os pecadores. Mas ele nunca deixou de honrar e glorificar a Deus, porque ele entendia que dependia do Senhor na vida dele. Eu quero lembrar com você de Romanos 8:32 que nós lemos hoje. Se Deus deu Jesus Cristo por nós, juntamente com Ele, não nos dará todas as outras coisas? Nós somos salvos, meus irmãos, para honrar e glorificar a Deus. Quem faz isso na minha vida e na sua vida não sou eu. Quem faz isso em nós é Jesus Cristo. Quem nos enche e nos conduz pelo caminho da santidade é Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Deus tem trabalhado na nossa vida. É por isso que Simeão falou lá no passado: eu posso partir porque os meus olhos viram a tua salvação. A nossa alegria é a salvação que Jesus Cristo nos deu. Vamos orar, meus irmãos.